Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como o homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a liturgia de hoje nos chama a atenção nesse evangelho tão conhecido, e a gente sempre conhece esse evangelho pela casa sobre a areia ou a casa sobre a rocha. Mas hoje eu quero te chamar a atenção para 3 realidades desse evangelho que não mudam. Porque o convite do evangelho é que a gente consiga mudar. Se eu estou sendo um homem sem juízo, que eu passe a ser um homem prudente. Se a construção da minha casa estava sendo da minha vida, da minha vocação, da minha vida de cristão sobre a areia, que ela passe a ser sobre a rocha. Isso pode mudar a partir da minha decisão. Porém, é importante perceber no Evangelho que 3 realidades não mudam. E é a partir dessas 3 realidades, tomando consciência delas, que eu preciso dar uma resposta e mudar a minha vida e a minha resposta. A primeira coisa, Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque não põe em prática a vontade do meu Pai. Jesus não está fazendo fofoca. É constatação que nem todos que dizem Senhor, Senhor, põem em prática a vontade do meu Pai. Isso não muda. Isso é verdade. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, que invocam o nome do Senhor, põem em prática. Jesus está dizendo, está constatando aqui. Essa realidade é real? É, nossa, mas que feio. Nossa, mas que... É real. Nem todo que diz Senhor, Senhor, põe em prática a vontade do meu Pai. Esse é o primeiro pilar que eu preciso olhar para identificar onde que eu estou construindo a minha casa e a minha vida. Segunda realidade que não muda. Diante dessa primeira realidade de que tem muitos que dizem Senhor, Senhor e não põem em prática a vontade do meu Pai, Deus tem uma postura. Publicamente lhes direi: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Estamos no santuário do Pai das misericórdias, rezamos o terço da misericórdia, clamamos a misericórdia do Senhor e Ele vai se comportar assim? Isso não muda.
Diante da constatação daqueles que invocam o nome do Senhor, mas não põem em prática a vontade do Pai, a postura de Deus é essa: afastai-vos de mim, não vos conheço. Isso não muda. Terceira coisa que não muda: independente do tipo de casa, o Evangelho deixa claro: caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa. Independente do tipo de casa, de construção da sua vida, daquilo que você tem vivido, vai vir a chuva, virão as enchentes, os ventos darão contra a nossa casa, os tempos serão difíceis. Isso não muda. A gente não pode acreditar que só porque está construindo sobre a rocha não vai chover, não vai vir a tempestade, não vai vir a enchente. Essas três realidades, elas não mudam. Agora é prudência nossa, é sinal de sensatez. Se essas três coisas não mudam, uma quarta coisa precisa mudar. A construção da nossa casa, se tiver sobre a areia, pode ser edificada sobre a rocha. Nós precisamos constatar isso, não por medo de um dia ouvir do Senhor, jamais vos conheci. Porque a gente não vai poder ficar surpreso com isso. Ele já anunciou. Olha o que aconteceu na primeira leitura, com 3 meses de governo, aquele menino de 18 anos perdeu todo o reinado. Porque fez, porque edificou, porque construiu em 3 meses, ele conseguiu destruir tudo que o pai tinha feito. Por quê? Porque fez aquilo que desagrada o Senhor. Viveu a idolatria e todo o seu império foi destruído. 3 coisas não mudam. Uma quarta precisa mudar, precisa converter. Sou eu, você. Deus não está nos ameaçando, Deus está nos avisando. Deus não está nos condenando, Deus está nos convidando a uma mudança, a um crescimento, a um amadurecimento. A casa pode cair ou não, de acordo com a construção dela, mas a chuva vai vir. E se a casa cai, é nesse momento, é no momento da dificuldade que a gente identifica a qualidade da construção. É no momento da enchente, da ventania, que a gente identifica sobre qual alicerce essa casa está construída. Imagina comigo que você contratou alguém para construir um prédio para você, e o prédio está lá lindo, portas lindas, vidros maravilhosos, as tintas que foram usadas lindas e maravilhosas. Nossa, fiquei feliz, o prédio é maravilhoso. Espera um pouquinho. Espera vir a chuva, o vento e a tempestade. Aí depois desse teste, você vai poder falar assim, de fato, construíram bem. Ou seja, é no momento da dificuldade, do aperto, da tempestade e da chuva, que a gente pode identificar a qualidade do que eu construí. Por isso que na hora da dificuldade lá em casa, com a minha família, no casamento, na vocação, no trabalho, não é a hora de fugir, mas é a hora de mostrar sobre quem eu construí a minha vida. As dificuldades virão, isso não vai mudar. Ai, queria tanto um tempo onde não houvesse problemas, onde tivesse dinheiro sobrando, onde ninguém adoecesse. Gente, os problemas virão. Isso não vai mudar. O que precisa mudar é o testemunho que eu dou no tempo da dificuldade. 3 coisas no Evangelho de hoje não mudam. Mas uma quarta coisa, com todo respeito, precisa mudar. O meu coração, a minha postura, a minha vida. Deus não está nos ameaçando. Ele continua sendo o Pai das misericórdias. E continua esperando que por misericórdia eu tenha coragem de mudar a minha vida e a minha postura. Porque a nossa casa
ela precisa estar sobre a rocha. cançãonovaplay.com. Assine já!